Chegamos à última rodada do turno. E uma rodada com vários jogadores com grande potencial de imitada. E também uma rodada legal para quem precisa tirar pontos nas suas ligas de turno. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos dessa rodada, montar o esboço do nosso time e passar as dicas para você mitar na rodada 19 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Aqui nesse canal você encontra sempre muito conteúdo sobre o Cartola e sobre futebol de modo geral, né? Se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos, tá? Vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que é a rodada 19, última rodada aí do turno, e eu acho que tem vários confrontos interessantes, vários jogadores com potencial de imitar. E como tem vários jogadores assim, acho que você consegue se diferenciar dos mais escalados para conseguir tirar ponto aí nas suas ligas de turno, né? Última rodada eu sei que o pessoal às vezes precisa tirar ponto, mas vamos dar a dica aqui para quem está liderando e para quem está precisando tirar pontos também, né? Mas bom, antes eu quero falar um pouquinho da última rodada, né? Quero saber de vocês, como é que vocês foram nessa última rodada? Era uma rodada complicada, a gente não foi tão bem assim, para falar a verdade. Estou mostrando para vocês aqui nossa pontuação na última rodada. Fizemos 52 pontos, 51,98. Ficamos acima da média dos cartoleiros, comparando aí com os outros youtubers, os outros pessoas que jogam as ligas. Foi uma pontuação razoável até, assim, difícil aí, eu fiquei abaixo do que eu queria. Acho que a gente teve algumas coisas que não deram muito certo, né? Demos muito azar com o Tiquinho aí de capitão, né? Acabou saindo machucado, uma grande perda para os cartoleiros, né? Acertamos com o PR. Aliás, pegamos vários SGs numa rodada que estava difícil aí, né? E uma coisa que eu achei curiosa, eu tava com o Tassiano, né? E eu quero falar para vocês aqui rapidinho, antes da gente passar os confrontos da próxima rodada. A gente tem o nosso dossiê aqui, que a gente analisa a rodada com base nas estatísticas. E o Bahia tava aqui para cima, né? Quanto mais para cima e mais para direita, quer dizer que o time tem bastante potencial. E eu falei, olha, tem que ter um meia do Bahia, né? E aí eu escolhi o Tassiano porque tinha uma média melhor. E o Tassiano faz 0,20, mas os dados confirmaram ali, né? O Cauli imitou aí, foi o maior pontuador da rodada. Foi muito bem, né? E se a gente vê aqui nos atacantes, é muito doido, né? Como as estatísticas acertam bastante isso. O modelo indicava o Cuiabá e o Daverson mitou. Um atacante do Bahia, eu não consegui achar nenhum. E até atacante do Vasco estava com potencial aqui, bem para cima, tá? Então, as estatísticas acertam bastante, é uma coisa que guia bastante a gente. Inclusive, nessa rodada, devia ter mais prestado atenção nisso, né? Fiquei com medo de escalar jogadores, assim, mais pouco visados, mas, enfim, às vezes a gente tem que seguir os dados mesmo que a gente não acredite, né? E como eu falei, vamos para a próxima rodada. Paciência, essa já passou. Deixa aqui nos comentários como é que vocês foram aí, se vocês imitaram, se não imitaram, como é que foi a pontuação de vocês e como é que vocês estão na liga de vocês, né? E bom, vamos para essa rodada aqui. E lembrando, deixem um like, também ajuda demais. Quem já conhece o canal sabe do conteúdo, da qualidade dos dados que a gente analisa aqui. Quem não conhece, vê se curte o conteúdo e deixa o like aqui também, tá? Então a rodada começa com Botafogo Internacional. Vamos saber quem vai ser o centroavante que vai substituir o Tiquinho. E bom, como vocês sabem, para analisar os confrontos, eu gosto de fazer uma análise não olhando aqui só a tabela do Brasileirão, né? Eu gosto de fazer análise pelo nosso dossiê da rodada, né? O dossiê foi aquele gráfico que eu mostrei ali que tem mapas por posição. O conteúdo completo daquele dossiê é para quem é membro aqui do canal, então quem ainda não é membro e quiser se tornar membro, R$ 4,99 por mês ajuda demais a contribuir com o nosso trabalho aqui, para a gente continuar mantendo os vídeos. Vocês vão ter análise completa a esse dossiê todo, né? Aqui no vídeo eu mostro principalmente a análise dos confrontos pelo dossiê, deixo esse gostinho para vocês verem como é que funciona a nossa análise, mas claro, quem puder, vira membro aqui do canal, né? Então vamos lá. Os confrontos da rodada, aqui a gente tem um retrospecto dos times nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante. E eu vou trazer um conteúdo diferente para vocês, né? Então assim, fazendo análise dos confrontos aqui, a gente tem um Botafogo mandante muito forte, um Grêmio mandante muito forte e o Flamengo também, né? Então, esses 3 times a gente tem que destacar. Se a gente olhar os mandantes que estão mal, a gente vê o Atlético Mineiro como o pior mandante aí. Então tem que ficar de olho aí, o pessoal apostando muito no Atlético Mineiro contra o Bahia, tem que ficar de olho aí. Claro, o Hulk vai ser o nome que a gente vai falar aí pra frente, vai ser unanimidade, vai estar no nosso time aqui, mas o confronto não é tão fácil assim pro Atlético Mineiro, tá? Dos visitantes, a gente vê um Cuiabá muito forte, mas não vai valer Atlético Paranaense e Cuiabá pra rodada. E a gente vê um Internacional como um visitante chato, tá? Então, um jogo complicado aí pro Botafogo, tá? E aí, eu trouxe uma análise diferente para vocês, que eu faço assim, a média de gols marcados, a média de gols sofridos de cada um dos times no mando que ele joga. Então, a média do Atlético Mineiro como mandante, como visitante,
para a gente poder fazer análise do SG e dos times com maior potencial ofensivo, né? Isso ajuda muito a gente a escalar o nosso esboço. Então a gente vê aqui, por exemplo, o time que tem mais feitos gols como mandante é o Botafogo, média de 2,5 gols como mandante. Tem sido um ataque muito produtivo, né? Goleou o Curitiba no último jogo em casa. E para vocês verem, o melhor defesa nos últimos jogos não é o do Botafogo, é o do Bragantino, tá? Que nos últimos 5 jogos não tomou nenhum gol. Enfrenta o time do Vasco, que tem tido bastante dificuldade para fazer gol, né? Meio gol feito por jogo só. Então, a gente vai fazendo esses cruzamentos, e eu acho que interessante alguns SGs. Os principais SGs da rodada para mim são o do Bragantino, o primeiro SG aqui, não tomou nenhum gol nos últimos 5 jogos. Enfrenta o Vasco, tem tido bastante dificuldade de fazer gols. Então, do Bragantino. Eu acho que o SG do Fortaleza também é muito interessante. O Fortaleza que tem sido um time que tem tomado poucos gols, tem feito jogos consistentes, em casa principalmente, né? Fora tem sido um time mais frágil. Enfrenta o Santos, que é o time que menos faz gol, e a gente tem análise também dos gols esperados, né? O XG que a gente chama. O Santos também é o time que menos cria chances de gol. Então, Fortaleza também é um SG bem legal para a rodada. Claro, do Botafogo, como eu falei, é um jogo mais complicado. O Inter, fora de casa, é um time chato, né? Tem média de 1 gol feito por jogo. 1 gol sofrido também, então equilibrado. Claro, o Botafogo é a segunda melhor defesa, é a melhor comandante nos últimos 5 jogos, mas é a melhor defesa do campeonato, então claro que é um SG legal. Então já destaquei 3, né? Bragantino, Botafogo e Fortaleza. E eu gosto bastante do SG do Flamengo aqui, né? Só tem, nos últimos jogos, é média de 0,3 gols sofridos por jogo, tem tomado pouquíssimos gols. Em frente de São Paulo, que fora de casa é um visitante muito fraco aqui, ó. São Paulo é o segundo pior visitante, então... E pode ser que poupe por causa da Copa do Brasil no outro meio de semana em que enfrenta o Corinthians, né? Então, o Flamengo tem um SG legal. Então, os 4... Eu vejo o pessoal muito falando do Palmeiras. É o SG mais ousado. O Palmeiras tem tomado gol sempre nos jogos que joga em casa. Enfrenta o Cruzeiro, que fora é um time que faz bastante gols. Teria também talvez um SG do Corinthians, né? Em casa um time que toma poucos gols. Mas o Curitiba vem fazendo alguns gols, né? Então, como eu falei, Botafogo, Bragantino, Fortaleza e Flamengo, os 4 principais. Correndo por fora é um Corinthians, tá? Seriam 5 que eu indicaria. De potencial ofensivo, eu vejo o Grêmio. O Fluminense toma muito gol jogando fora de casa, muito gol mesmo, tá? Então, Grêmio. E aí, juntando, claro, com Flamengo, com Botafogo, com Bragantino, os times mais tradicionais, mas acrescenta aí o Grêmio nesse nosso contexto aí de mais favoritos, aí com maior potencial ofensivo, né? Então, esse é o mapa da rodada, né? Como eu sempre costumo falar. É por aqui que a gente tem que se guiar. Lembrando, no vídeo de sexta que a gente atualiza, a gente mostra aí o dossiê completo. Mostra no vídeo não, mas a gente fala do dossiê completo aqui, fazendo análise de cedido versus conquistado. Os jogadores estão com melhor média nos últimos 5 jogos, melhor média básica também, né? Faz análise de perda de posse de bola. Então, o vídeo de sexta é bem mais assim, completo no que eu quero dizer. A gente atualiza esse vídeo aqui. Aqui a gente faz um mapa da rodada e vai passando as dicas por posição, né? Então, vou começar aqui, sem enrolar mais, vamos passar para as dicas por posição, né? Lembrando, como eu falei, o Botafogo aqui tá sem o Tiquinho Soares, então bem preocupante. O GE fez uma análise, o Botafogo sem o Tiquinho cai bastante o desempenho, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu gosto muito de olhar o Joga 10 News para ver as escalações. Gosto de olhar o Footstats, faz principalmente perda de posse de bola, né? SofaScore, principalmente o Cartola FC Brasil. Mas, enfim, vamos lá, vender todos os nossos jogadores aqui e começar a fazer o nosso esboção da rodada, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou começar pelo goleiro. A gente vai falando por posição. Eu tô com um nome para vocês, para quem tá precisando tirar pontos nas ligas. A gente vai comentar mais pro final do vídeo das melhores estratégias para você tirar pontos nas suas ligas, tá? Eu tenho um capitão para rodada que eu acho que é o melhor capitão para quem quer tirar ponto, tá? Então vocês vão ver que tem vários nomes interessantes para tirar pontos, vai estar bem legal. Depois a gente vai dar uma olhadinha nos mais escalados também aqui, mais pro final do vídeo, né? Pra gente conseguir fazer a nossa estratégia aqui pra rodada, né? Então vamos lá. Começando por goleiro aqui, e por goleiro, claro, a gente tem que pensar no SG. E aí, como eu falei, Lucas Perry, o João Ricardo do Fortaleza, o Cleiton do Bragantino, o Matheus Cunha do Flamengo, são nomes muito interessantes. A gente tem um Cássio também, um nome legal aqui pra rodada. Eu gosto sempre de pensar em goleiros que têm um potencial de SG e potencial de defesas, né? E, claro, saltam à vista 2 nomes pra gente, né? O Lucas Perry, que é o goleiro que tem mais defesas no campeonato, né? É um cara que em casa, a menor pontuação dele foi 3 pontos no último jogo contra o Curitiba, né? Ele fez 3 aqui com 4 defesas, é um goleiro que faz muitas defesas. Em frente ao time do Internacional, que não tem finalizado tanto, a gente vai dar uma olhadinha depois do Cartola FC Brasil. Eu ficaria pensando nele e pensaria bastante no Matheus Cunha, tá? Matheus Cunha, se o Lucas Perry é o goleiro que tem mais defesas, o Matheus Cunha é o goleiro que tem a melhor média de defesa. Ele tem menos defesa do que o Lucas Perry, mas a média é melhor, né? Ele jogou menos jogos, né? Então,
66 defesas em 14 jogos. Se a gente vier aqui para o Cartola FC Brasil, filtrar pelos goleiros, assim, que é uma coisa que eu gosto de dar uma olhadinha, né? Claro, são os dois com melhor média aqui. O número de defesas aqui bem claro. E o time do São Paulo é um time que tem feito algumas finalizações, né, nos jogos. Tem finalizado um pouquinho mais até do que o time do Internacional, né? Apesar de que o Internacional finalizou bem com o do Bragantino, mas antes vinha finalizando um pouco, tá? Eu acho que a escolha de um dos dois é um pouco da sua estratégia, depende um pouco da sua montagem de defesa. Inclusive, eu vou deixar para escalar o goleiro depois que a gente finalizar os zagueiros e os laterais, tá? Mas eu ficaria, para mim são os dois principais, tá? Mas eu acho que o Cleiton pode ser um goleiro interessante, tem um SG bem legal na rodada. Enfrenta o Vasco que tem finalizado muito pouco. A gente teria também um João Ricardo aí do Fortaleza com um potencial legal para a rodada. Dois goleiros, Cleiton e João Ricardo, mais focando no SG, porque Vasco e Santos finalizam muito pouco, né? Então vai um pouco da sua estratégia. Eu prefiro o goleiro que tem um potencial de defesas. Um goleiro interessante aqui é o Cássio do Corinthians, tá? Nos últimos jogos o Cássio tem feito bastante defesas, ó. Vem de 4 e 7 defesas aqui, uma média legal. E o time do Curitiba tem finalizado pra caramba, ó. Contra o PR foram 4 defesas, 6, média bem alta. Então o Cássio, para quem quiser pensar um goleiro mais diferente, aí pode ser interessante, tá? Mas como eu falei, eu vou focar mais aí em Lucas Perry e Matheus Cunha. Vamos esperar para escalar aqui quando a gente escalar nossos zagueiros laterais, tá? Vamos aqui para defesa, para nossos zagueiros. Eu já quero mostrar um cara para vocês que não pode ficar de fora do time de vocês, que é o Vitor Cuesta, tá? Por que o Vitor Cuesta não pode ficar de fora do time de vocês? Primeiro, tem que ter um SG do Botafogo, melhor defesa do campeonato. Jogando em casa é um time muito consistente, muito sólido, toma pouquíssimos gols, né? E o Cuesta, eu fiz análise, já fiz as contas aqui para vocês, ele tem 18 desarmes jogando em casa, em 9 jogos. É uma média de 2 desarmes por jogo, então é uma média muito interessante para um zagueiro, tá? Enfrenta esse time do Internacional, que não cede tanto para goleiro de finalização, mas para zagueiro tem cedido algumas pontuações interessantes. Potencial de SG, um cara que tem média de 7,9 em casa. Meu primeiro zagueiro vai ser Vitor Cuesta, tá? Tem que ter ele no time. O segundo zagueiro que eu quero passar para vocês aqui é um zagueiro do Fortaleza. Como eu falei, junto com o Bragantino, tem um SG mais diferente aí para a rodada, né? E a gente pensa no Titi e no Brits, né, do Fortaleza. E aí, entre os dois, eu prefiro um pouco mais o Brits nessa rodada, tá? Por quê? Vou mostrar para vocês aqui, tanto nas pontuações dos dois, comparando os dois, mas também aqui pelo Joga 10 News, tá? Por quê? Como é que tá a escalação do Santos, né? Lembrando que o técnico do Santos foi mandado embora, o Paulo Turra, né? E o Soteldo foi reintegrado ao elenco, né? Então, o Soteldo jogando pela esquerda vai ser um cara muito interessante. É um cara que perde muita posse de bola, a gente, lembrando, se aprofunda mais na sexta. Do outro lado, se for o Lucas Vargas, é um cara que perde mais a posse de bola, mas eu acho que deve ser o Nonato que jogue, tá? Então, aqui desse lado, a gente vai ter um potencial grande de desarmes. O Brits joga pelo lado direito, então tem esse primeiro detalhe. E outra coisa, o Brits, nos últimos jogos, em casa, tem tido pontuações até um pouco mais interessantes que o Titi, e tem um potencial da bola aérea. O Titi tem 3 finalizações no campeonato contra 7 do Brits, né? Então, por isso que a gente vai optar pelo Brits aqui no nosso time. Tá, Eduardo, você já falou isso, mas eu sei que vocês estão pensando aí em Gomes e Murilo, tá? Então, assim, pessoal, eu fiz uma análise diferente aqui para vocês a partir do Football Reference. É um site que traz bastante estatísticas sobre futebol, tá? Um site que o pessoal não olha muito, comparando Murilo e Gomes, né? Então, se a gente vê nos últimos 365 dias, o Murilo tá com uma média de gols até melhor do que o Gomes. O Gomes desencantou no último jogo, mas como eu falei, vocês sabem, eu sou palmeirense, eu tenho preferido muito mais o Murilo, tá? Ele tem tido um destaque melhor, mas eu não vou optar por nenhum dos dois, porque eu acho que é um jogo de gols. O Palmeiras tem tomado muitos gols em casa, tá? E o Cruzeiro tem feito, então não acho que vai ser um jogo para SG. E aí focar só no gol ali do zagueiro, eu fico mais preocupado, tá? Mas, como eu falei, preferiria o Murilo. Acho que a gente tem outros nomes. Se o Léo Pereira jogar do Flamengo, é um cara muito interessante para a rodada, tá? Tem uma média muito forte em casa também. A gente teria também os zagueiros do Corinthians aqui, talvez, né? Um Gil ou então um Murilo, né? Pode ser interessante. E acho que eu ficaria mais com esses nomes aqui mesmo, tá? Mas por enquanto minha zaga vai estar assim com Cuesta e Brits, tá? Acho que são uma zaga legal. Pô, vamos agora pro lateral? Pô, você falou que o SG do Bragantino era o melhor e você não escalou nenhum SG do Bragantino aí? Calma, porque agora a gente vai ter o nosso SG do Bragantino. Então, assim, eu acho que todos os jogadores do Bragantino são interessantes enfrentando o Vasco, tá? Pela escalação que a gente tem no Joga 10 News aqui do Vasco, a gente vai ter Orediano de um lado, deixa eu até pegar aqui para vocês. Cadê a escalação do Vasco aqui? Vamos pegar a escalação do Vasco. A gente vai ter Peck de um lado, que perde muita posse de bola,
e Orediano do outro lado. Então, tanto Hurtado como o Juninho Capixaba são interessantes. E a gente tem um Luan Cândido, que é um cara muito bom de cartola, tá? Muito ofensivo, vai jogar como ponta. O time do Vasco, vocês vão ver mais pra frente na análise de atacantes, é o time que mais toma gol de atacantes nos últimos jogos aí, então é muito interessante ter o Luan Cândido, tá? Se a gente olhar as pontuações deles aqui, eu acho que tem que ter um dos dois. Se a gente olhar as pontuações, Luan Cândido, Juninho Capixaba, o Luan Cândido foi muito bom no ano passado no Cartola, quem joga Cartola no ano passado sabia que era um cara super ofensivo. Fora de casa ele tem ido melhor do que em casa, mas em casa é que a minutagem dele é baixa, né? Nos jogos, ele virou titular agora, né? Mas é um cara muito ofensivo, já tem seus gols. No último jogo contra o Curitiba gerou média básica também, desarmou, então muito bom para a rodada. E a gente tem o Juninho Capixaba. Últimos 8 jogos do Juninho Capixaba, todos acima de 7 pontos. Tá? Então o cara tá voando, tá um pai o Juninho Capixaba. Foi o melhor lateral do Cartola no ano passado. Então a gente vai fazer uma ousadia aqui. Vamos dobrar Juninho Capixaba e Luan Cândido aqui, tá? Então vamos dobrar os dois. Acho que o Andrés Hurtado também é um cara bem legal, tá? Quem joga Cartola Express aí, dá pra fazer aquele esquema de colocar 3 defensores e colocar 3 atrás do Bragantino. Todos com muito potencial e potencial de SG também, tá? Mas eu não quero dobrar o SG do Bragantino. Quem que você indica? Bom, a gente tem o Marlon, claro, sempre muito bom aqui na rodada, tá? Quando a gente fala, ele vai enfrentar o Arthur, que é um cara que perde muita posse de bola. O Marlon, a média dele fora de casa é de mais de 11 pontos. Então, claro, é sempre um cara muito bom. Enfrentando o Arthur que perde muita posse de bola, é muito interessante. Do Flamengo, como eu falei, tem um SG do Flamengo que é interessante para a rodada. Eu acho que o Wesley tem vivido um momento até melhor do que o Ayrton Lucas, tá? O Wesley é uma aposta bem legal, mais baratinha para quem tá sem cartoleta, é um cara bem interessante, tá? Para a rodada, o Wesley aqui do Flamengo. A gente seria também um Tinga do Fortaleza, tá? Quero mostrar para vocês aqui a pontuação do Tinga nos últimos jogos. O pessoal vai pensar bastante no Bruno Pacheco, para quem quiser se diferenciar. Como eu falei, o Soteldo jogando por ali vai perder mais a posse de bola. E olha as últimas pontuações do Tinga jogando em casa. 8.2, 10,5, 10.8, 11. É um cara que tá voando baixo aí o Tinga, tá? Então, um cara muito interessante para quem quiser apostar. Eu ficaria mais com esse. Ou fechar Bragantino, um Marlon como interessante, o Wesley ou até um Tinga do Fortaleza, tá? Eu ficaria mais com esses nomes aqui. Tem um Piquerez aí do Palmeiras enfrentando o Wesley do Cruzeiro, né? Então, pode ser, mas eu ficaria mais com esses e eu vou dobrar assim. Como eu falei para vocês, vamos fechar agora a nossa defesa. Eu não tô com nenhum SG do Flamengo, né? Tô com um do Botafogo, um do Fortaleza, 2 do Bragantino. Falei que são os 4 melhores SGs. Vamos, em vez do Lucas Perry, vamos buscar um Matheus Cunha aqui para ter um pouco mais de variação no SG. Para quem tá procurando tirar pontos, vale a pena você escalar um Lucas Perry aqui, dobrar a zaga do Botafogo. Como eu falei, no final lá eu vou falar um pouquinho, tipo, você precisa mais de 10 pontos, 15, a gente vai falar um pouquinho de como é que fica isso daí, tá? Vamos agora para o nosso meio de campo, nosso ataque. Lembrando, vocês já viram aí, se vocês gostam desse conteúdo, dessa nossa análise mais completa. Então, quem é novo aqui, deixa aquele like, que ajuda demais. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Vamos para o setor ofensivo, e aí eu acho difícil de deixar de fora Rafael Veiga e Arrascaeta, tá? São 2 medalhões aí, são caras que fazem muito gol sempre. São os meias que mais têm participado de gol nos últimos 4 anos aí no Brasil, né? O Veiga muito perigoso jogando em casa, o Arrascaeta também. Vou trazer a análise para vocês aqui, apesar de que é meio unanimidade ter os dois aí no time, né? Mas eu quero destacar que os dados dele também indicam eles, né? Então, assim, o Veiga e o Arrascaeta, o Veiga em casa, ele fez pontuações muito boas, né? Nesse jogo que ele fez 1.1 contra o Botafogo, ele perdeu um pênalti. Então, é sempre um cara que tem potencial de imitada, cavador de pênalti, bola parada. O Cruzeiro tem tomado bastante gol jogando fora de casa, o Palmeiras tem feito. Então, se o SG do Palmeiras é mais difícil, o potencial de gols é muito interessante. Então, Veiga é muito bom para a rodada. E o Arrascaeta, nos últimos 5 jogos do Arrascaeta aqui, ó, Fortaleza, América Mineiro, Atlético Mineiro, Fluminense e Palmeiras, foram 3 gols e 3 assistências em 5 jogos. Então, um cara que está numa fase muito boa, gera média básica também, é muito favorito, enfrentando o São Paulo, que tem tomado muitos gols, jogando fora de casa. Vocês viram que é um visitante muito frágil, não tenho o que falar dos dois, tá? Veiga e Arrascaeta tem que ter no time. A terceira vaga, eu acho que está bastante em aberto, e aí vale um pouco da sua estratégia, né? Eu acho que o cara mais seguro aqui para você escalar seria o Lucas Evangelista, né? Lucas Evangelista, que é um cara muito seguro, aí sempre gera muita média básica. Enfrentando o Vasco, é um time muito frágil, jogando fora de casa. Vocês viram ali, quando a gente mostrou, que é um dos times que mais toma gol fora de casa, né? Média de gols sofridas muito alta, né? Então, seria o Lucas Evangelista o cara mais seguro. Eu quero ter uma pecinha diferente aqui e eu vou falar para vocês quem são essas peças diferentes que eu vejo para você escalar, tá? Vamos começar falando aí dos meias do Grêmio. Como eu falei,
Grêmio, o Fluminense é um time que tem tomado muitos gols jogando fora de casa, potencial muito alto. A gente teria aí o Bitelo ou o Vidiaçante, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar todo mundo que eu abri aqui para a gente poder pegar os meias do Grêmio. Né? Então a gente teria um Vidiaçante e um Bitelo. Como eu falei, o time do Grêmio, do Fluminense, tem cedido bastante pontos para meia, 8,5 aqui para o Matheus Bianchi, Bruno Gomes 5,8. O Fluminense cede até mais pontos para desarme. Então, o mais indicado seria o Vidiaçante. Mas por o Bitelo jogar mais perto do gol, acho que é um cara interessante para vocês apostarem também. Não vive um grande momento, mas poderia ser. Eu não vou com nenhum dos dois, tá? Acho que pode ser. Eu fico entre dois caras para a gente apostar no nosso meio de campo, que são o Eduardo do Botafogo e o Juan do Corinthians, tá? Pô, Juan do Corinthians, como assim? De onde você tá tirando esse cara aí? Ele nem tá como provável aqui no nosso... Vamos ver, cadê o Juan aqui? Aqui, o Juan do Corinthians. Média muito alta. Então, por que os dois? Vamos lá. Eduardo do Botafogo, ele pode jogar como centroavante, tá? Nesse jogo, seria muito interessante. Ele deve assumir o protagonismo desse time do Botafogo e ele vai ter o pênalti também a seu favor. E além disso, o time do Internacional tem cedido muito pontos pra meia, fora de casa, né? Eu indiquei o Evangelista no último jogo, ele fez 7 pontos só de média básica. E a gente voltando aqui, Martinelli 10,6, Juninho 11,3, o Lucas Lima 11,1, vários meias mitando contra o time do Internacional, né? E justamente esses caras mais de média básica. Então, o Eduardo seria um cara muito interessante para a rodada. E também outro cara que a gente poderia apostar seria o Juan do Corinthians, tá? É um cara que, jogando em casa, tem tido bastante média básica, finaliza bastante, já tem 2 gols em uma assistência em 8 jogos. É um cara muito interessante, fazendo Curitiba, que toma muito gol, né? Um time que tem cedido várias mitadas, a gente vê aqui, para meio de campo e para atacante também, né? Então, eu ficaria na dúvida entre os dois. Por enquanto, no meu time, eu vou buscar um Eduardo, tá? Quero ter uma pecinha aqui do Botafogo. Vamos ver se a gente busca um Juan ali. Eu tô bem na dúvida entre os dois, tá? Mas como eu falei aqui, um cara mais seguro seria o Lucas Evangelista aqui no time de vocês, tá? Vamos pro nosso ataque, finalmente, aí. E eu acho que tem 2 nomes muito difíceis de deixar de fora de novo, né? No meio e no ataque, 2 caras muito difíceis de deixar de fora. Primeiro é o Hulk, tá, pessoal? Eu acho que o Hulk vai ser o capitão mais escalado, vai ser o jogador mais escalado também da rodada. Muito difícil de deixar de fora o Hulk aqui. É um cara que vem gerando média básica, mesmo quando não participa de gol. O cara, contra o Flamengo aí, por exemplo, fez 11,7 aí só de média básica. Tentando o time do Bahia que tem tomado bastante gol de atacante, tem cedido bastante espaço aí, como a gente viu ali, né? Então, difícil deixar o Hulk de fora. O outro cara que eu ia falar para vocês, que eu acho que é um capitão muito forte para a rodada, é Luizito Soares, tá? E eu quero vir aqui no Joga 10 News, no Cartola FC Brasil, para falar do Luiz Soares, tá? E é o seguinte, eu acho que não tem como deixar ele de fora, ele é unanimidade para a rodada, e ele não tá entre os mais escalados aqui, ele não tá entre os mais escalados. Inacreditável que ele não tá aqui para mim. E eu vou mostrar por que eu acho inacreditável. Olha as pontuações do Soares jogando em casa. A média dele é de 11,41 em casa. O cara tem os 4 gols e 3 assistências que ele tem. São todos em casa, são em 8 jogos, ele tem 4 gols e 3 assistências. E nesse jogo aqui, ele gera muita média básica, tá? Dificilmente ele baixa de 4 pontos, aí é muita finalização. Nesse jogo que ele fez 1,5, ele perdeu um pênalti, senão também era mais de 4 pontos. Se tivesse feito gol, então, era mais de 12 pontos. É um cara muito forte. Enquanto o Fluminense, que tem tomado gol adoidado de atacante, ó. Diogo Oliveira, 7,4, Robson, 8,8, David, 6,2, Luciano, 8,6, Matheus Peixoto, 12,3, Alisson, 9,3, Roger Guedes, tô repetindo aqui a pontuação, porque assim, é mar de pontos para atacante, é muito ponto para atacante, tá, pessoal? Então assim, Luiz Soares, para mim, é um cara unânime e vai ser o meu capitão para a rodada. Vai ser meu capitão, dá a faixa pro Soares que ele vai imitar. Tô até com a camiseta do Uruguai aqui para dar uma sorte pro nosso Luiz Soares. Vai imitar nessa rodada. Vamos tirar pontos com o Luiz Soares, tá? Capitão do nosso time. A terceira vaga acho que tá bastante em aberto aqui, acho que tem vários nomes interessantes. O Eduardo Sacha aí do Bragantino e o outro é o Yuri Aberto do Corinthians, tá? Por que a gente fala dos dois? Então, se eu falei que o Fluminense tem tomado muito gol de atacante, o que dirá o Vasco aqui, né, pessoal? O Vasco aqui, ó, nos últimos jogos, se a gente olhar, olha isso, Roger Guedes, Yuri Alberto, Carlos Alberto, Luiz Henrique, Tiquinho Soares, assim, todo jogo é tipo uns 3, 4 atacantes metendo um monte de gol, né? Um time que tá tomando muitos gols de todas as posições aí, então, tem o Eduardo Sacha, para quem quiser apostar mais, teria o Thiago Borbas aí, aqui o Thiago Borbas tem tido uma minutagem menor. E a gente teria também um outro cara que eu falei aqui, o Yuri Alberto do Corinthians, né? Opa, não puxei o Yuri Alberto aqui no nosso Cartola FC Brasil. Sem o Roger Guedes, ele deve assumir um protagonismo maior, assim como o Eduardo do Botafogo, tá?
E aí também, o Curitiba aqui com várias mitadas para atacante. No último jogo aí, Sauer, Vitor Sá e Tiquinho fizeram um mar de pontos, né? Mas a gente tem mais para baixo aqui Luiz Soares, André, contra o Palmeiras, várias mitadas aqui. Então eu ficaria nas dúvidas entre os dois aí, né? Como o Vasco tem cedido muito e eu não tô com o Lucas Evangelista aí no nosso time, eu vou optar pelo Eduardo Sacha aqui no nosso time, tá? Para fechar o nosso ataque. Então, fica assim o nosso time ofensivamente, como eu falei. A gente não tá com nenhuma peça do Corinthians aqui, então a gente poderia incluir um Juanzinho aqui, poderia colocar um Yuri Alberto, né? Então, vai um pouco da sua estratégia. Eu falei para vocês que ia comentar sobre como tirar pontos, né? Então, assim, se você precisa de tirar menos de 10 pontos pro líder da rodada, pode escalar um time normal, por exemplo. Pode escalar um time sem ousar muita coisa, buscar uma pecinha ou outra diferente. Aí, por exemplo, o Luiz Soares é um cara que não está muito visado, você pode escalar ele. Pode buscar um Thiago Borges aqui para se diferenciar. Uma peça um pouquinho diferente aqui do Lucas Evangelista. Assim, se você precisa tirar 15, 20 pontos, aí você precisa dar uma ousadia aí, buscar uma peça um pouco mais diferente, por exemplo, colocar um outra peça, talvez um Bruno Henrique aqui do Flamengo, um Gabigol, que vai estar bem menos tirado na rodada. Aqui na defesa, talvez, escalar 3 peças do mesmo time. Mais de 20 pontos, pessoal, aí já começa a ficar muito difícil, tá? Para uma rodada só. Aí você tem que escolher fechar uma defesa, e já tem que ser uma defesa um pouco menos visada, aí talvez fechar uma defesa do Bragantino, ou então uma defesa do Fortaleza, alguma coisa mais diferente aí, tá? Só que é um risco muito maior. E eu sempre costumo falar, pô, tô a 20 pontos do líder do campeonato. Beleza, você tem que apostar, mas será que vale a pena? Será que você não vai acabar ficando muito atrás do segundo colocado? Você tá bem na frente do terceiro, para você poder usar tanto assim? Vai um pouco da estratégia, tá? Então, é sempre que eu comento, vale sempre buscar talvez um capitão mais ousado, por exemplo. Um Rafael Veiga pode ser um capitão legal, ele imitou lá aquela rodada que a gente tava com ele de capitão, 27,5 que ele fez, né? O corredor de pênalti. Enquanto o Cruzeiro tem tomado bastante gol, talvez uma Arrascaeta pode ser interessante, um capitão mais ousado. Luiz Soares também, eu tô com o Luiz Soares, eu nem acho que é ousadia, tá? Acho que ele é unanimidade para a rodada. Mas é um cara que tá pouco visado, enfim. Aí vai um pouco da sua estratégia, tá? Então, esse foi o meu time. Para técnico, a gente tem várias opções, né? Bruno Lage é interessante, Pedro Caixinha é interessante aqui no nosso time, tá? Então, vai um pouco da sua estratégia. Como eu não tô com nenhuma peça aqui do Corinthians, eu vou com o Pofechou Luxemburgo, tá? Por exemplo, se eu tivesse escalado aqui um Lucas Evangelista, não tivesse escalado o Yuri Alberto em vez do Eduardo Sacha, eu poderia pensar num Pedro Caixinha, enfim, vai um pouco da sua estratégia. Se eu quisesse dobrar um Botafogo aqui, poderia colocar um Bruno Lage, um Sampaoli, acho que tem vários técnicos bons para rodada, vários times mandantes favoritos, dá para se diferenciar bastante, vai um pouco da sua estratégia, tá? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo, ficou assim o nosso esboção aí. Lembrando, a gente vai ter liga de turno aqui no próximo turno, claro. Então, aqui na descrição tá o link do grupo do WhatsApp, o de resenha e o grupo também para a liga do segundo turno, tá? Quem puder, como eu falei, vira membro, tem o Seja Membro aqui, se você entrar no meu canal, também tem lá para você se virar membro, R$ 4,99, baratinho, menor do que o plano de sócio aí, você ajuda a gente a continuar nosso trabalho aqui, trazendo sempre vídeo para vocês, e ajuda também a ter aquele conteúdo bem exclusivo para vocês, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, até a próxima, falou!